No capítulo 15, nós vimos o preâmbulo desses juízos que vão ser lançados agora, esses 7 anjos, com as 7 últimas pragas, aparece no capítulo 15, e agora uma grande voz no capítulo 16, versículo 1, que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 salvas ou taças da ira de Deus. E aí vai o primeiro anjo, derrama a sua salva sobre a terra. Esses juízos agora são totais, né? São completos, são por todo o mundo. Em alguns capítulos antes, nós vimos juízos que eram restritos à terça parte da terra, e agora nós estamos vendo a terra toda ser alcançada por esses juízos. E é importante sempre lembrar que Apocalipse é um livro de símbolos. Então, algumas coisas podem ter significado simbólico ou pode ter também significado literal, mas sempre fica muito clara a simbologia desse capítulo também. A gente já viu em outros capítulos que terra, quando fala de terra, nos fala de nações estabelecidas, nações firmes, nações em ordem. E quando fala de mar, nos fala de nações em convulsão, nações em ondas, em hordas, que não têm segurança. Fazendo apenas um paralelo, hoje nós poderíamos chamar de terra as nações ocidentais e até orientais, onde existe um governo instituído, existe ordem, e as nações que estão em contínua revolução seriam então o equivalente ao mar, aqui na linguagem de Apocalipse. Então a primeira salva é derramada sobre a terra, sobre essas nações que estão bem estabelecidas. Elas estão bem estabelecidas debaixo do domínio da besta, e por isso agora os homens que tinham o sinal da besta, no versículo 2, e que adoravam a sua imagem, ganham uma chaga má e maligna. Aqui não são feridas, né? Às vezes você pode pegar pessoas que tentam criar ilustrações das cenas de Apocalipse, aí chega nessa, a pessoa cria assim aquela imagem de seres humanos cheios de ferida, de bolhas, mas não é isso, é uma chaga. Não são várias chagas, é uma chaga. Essa chaga pode nos falar agora de um sentimento, né, de uma dor, de uma corrosão que essas pessoas têm por terem seguido a besta, por terem aceitado o sinal da besta. Isso não necessariamente quer dizer uma doença, mas pode também ser, mas provavelmente é algo muito mais de consciência, de coração, de sentimentos, porque isso aqui vai levar essas pessoas a odiarem mais ainda a Deus. Ao invés de se converterem ou se arrependerem, elas vão, como a gente vai ver mais para frente, elas vão ficar mais ainda revoltadas contra Deus, porque elas nunca quiseram aceitar a Deus e nem a Cristo. O segundo anjo derrama as suas salvas no mar. Isso nos fala das nações em convulsão, das nações que não estão firmes, não estão estabelecidas. E o mar se torna sangue como de um morto. Ou seja, elimina-se toda a vida nessas nações. Não necessariamente a vida humana, mas todos os sentimentos de vida, toda a capacidade do homem viver, toda a alegria de vida, todo o prazer de viver, isso vai ser tudo eliminado nesse tempo aqui. Quando a gente pensa em sofrimentos em Apocalipse, é bom entender que os piores sofrimentos que tem são aqueles da alma, são aqueles do pensamento, são aqueles da mente. Uma pessoa enlouquecida, quem já viu uma pessoa enlouquecida, é terrível. É uma coisa. Uma vez eu fui visitar um rapaz que estava num sanatório em Brasília, e quando eu entrei lá, já veio uma moça, pulou em cima de mim, me agarrou pelo pescoço, já vieram os enfermeiros, tiveram que tirá-la de cima de mim, e daí você vê aquelas pessoas gritando, aquelas pessoas andando de um lado para o outro, se debatendo, batendo a cabeça na parede, você percebe que elas estão numa aflição que é muito maior do que se elas tivessem um corte no corpo ou uma dor física. É uma dor mental que não vai embora. É uma aflição mental que não vai embora, não tem como fugir daquilo.
E aqui, então, muito disso aqui são esses sofrimentos, né? E esse sangue como de um morto é um sangue que não tem vida. A mesma coisa vai acontecer com as fontes das águas, no versículo 4, que é a salva ou a taça do terceiro anjo. As fontes deveriam ser aquelas coisas que trazem refrigério, que trazem a vida, que trazem prazer, que trazem... A gente pode comparar também, quando fala da água da palavra de Deus, que é aquilo que nos ensina, que nos traz refrigério, mas as fontes aqui estarão totalmente contaminadas. Nada vai trazer refrigério ao homem. O homem buscou refrigério nas coisas do mundo, nas coisas, no seguir também a besta aqui, mas nada vai trazer refrigério para ele. Ele vai viver em contínua aflição. Daí no versículo 6 nós vemos uma coisa importante. O versículo 5 fala do Senhor, que é justo. E o versículo 6, uma coisa muito importante. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Deus não se esquece de nenhuma injustiça feita aos seus, seja ao seu povo do Antigo Testamento, seja ao seu povo na atual dispensação, agora, na igreja, seja ao remanescente judeu fiel que vai se levantar depois do arrebatamento, durante os 7 anos do princípio das dores, mais a grande tribulação. Deus tem tudo anotado. E Ele é justo. Nós sabemos que a gente está vendo agora no Brasil pessoas sendo presas, né, ex-governadores, deputados, empresários. E quando são presos, aí começam a aparecer, começam a vir à tona vários processos. Porque não é só uma coisa, tem mais outra, é como se puxasse uma linha e essa linha fosse trazendo outras coisas. E aí um puxa o outro e o outro puxa o outro. E Deus tem tudo anotado. Deus tem essa linha, vamos chamar assim, na qual Ele vai puxando as coisas e vão aparecendo todas as injustiças dos homens que perseguiram o povo de Deus. Nada foi esquecido. E agora é a hora, então, de Deus dar a paga por todas essas coisas. O versículo 7 nos fala também dessa justiça de Deus. Verdadeiros e justos são os teus juízos. Uma das piores coisas que um ser humano pode fazer é contestar a Deus e a sua palavra e os seus juízos. Alguém dizer, Deus não é justo, como é que Deus permitiu isso, como é que Deus permitiu aquilo, Deus não é justo. Isso é a pior prova de rebelião que alguém pode ter, contestar Deus, porque Deus conhece todas as coisas, nós não conhecemos. Deus enxerga muito além do que nós enxergamos. Nós não temos as lentes de Deus. Deus vê mais do que nós podemos enxergar. Agora, isso deveria ser motivo não só para nós temermos a Deus, porque Deus sabe as nossas entranhas, Ele sabe tudo o que se passa, os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos segredos mais ocultos, Deus conhece. Então não deveria ser apenas para isso. Claro que nós devemos temer, né? Porque Deus nos conhece completamente. Mas deveria ser também um motivo para nossa alegria, para nossa gratidão a Deus, porque Deus nos conhecendo como nós somos, até a raiz do cabelo, Deus conhecendo até o mais íntimo dos nossos pecados, ainda assim Ele quis nos salvar. Ainda assim Ele quis entregar o seu Filho para derramar o seu sangue, não por pessoas boas, mas por pecadores perdidos, contaminados, cheios de podridão, e assim Deus nos fez novas criaturas, Deus nos deu um lugar na glória junto com Cristo, no céu junto com Cristo. E aí nós somos gratos por isso, e não contestando a justiça de Deus que nós chegamos a algum lugar, pelo contrário. No momento em que eu contesto a justiça de Deus, eu estou dizendo que eu sou justo. Eu sou mais justo que Deus porque eu posso julgar a Deus e dizer o que é justo e o que não é justo Deus fazer. Mas nós temos um versículo que fala assim, a sabedoria é justificada pelos seus filhos. E ali eu creio que esteja se referindo aos filhos de Deus. A sabedoria de Deus, que é Cristo, a sabedoria de Deus também, é justificada pelos seus filhos. Todas as vezes
que eu me justifico e eu digo, não, a minha maneira de agir é a correta, eu condeno a Deus. Por quê? Se a minha maneira, se eu sou o padrão, Deus está fora do padrão, porque Deus, obviamente, não age como eu, não pensa como eu. Mas no momento em que eu justifico a Deus em todas as coisas, considero Ele justo, sábio, perfeito em tudo, mesmo naquelas coisas que eu não entendo, eu me condeno, porque Ele é justo. E eu me condenando, eu me colocando na posição de condenação, eu estou pronto para aceitar o juízo e receber o juízo de Deus. Mas ainda nesse momento é que Deus age com graça para comigo e fala aquilo que Ele falou para a mulher adúltera, pego em flagrante adultério, nem eu te condeno, vai e não peques mais, Ele fala para aquela mulher. A única pessoa ali que podia atirar pedras era o Senhor Jesus. Todos os outros homens que acusavam a mulher, quando Ele falou, quem não tem pecado atira a primeira pedra, fugiram no lugar. Por quê? Porque todos tinham, e todos sabiam disso, suas consciências os acusavam. Provavelmente entre eles estava até o outro, porque a mulher foi pega em flagrante adultério, então devia ter um homem envolvido nisso. Provavelmente ele estava entre aqueles que estavam acusando aquela mulher. E o único que poderia apedrejá-la era o Senhor Jesus. E ela ficou no único lugar onde podia haver perdão e salvação, na presença daquele que poderia condená-la. Então, quando um pecador se coloca na presença daquele que pode condená-lo, e se coloca assim na posição de arrependido, de contrito e de reconhecidamente pronto para receber o juízo, o que ele recebe, ao invés disso, ele recebe graça. Essa é a maravilha de Deus. Então, quando nós vemos aqui que Deus é justo em todos os seus juízos, é reconhecer que realmente isso que vai acontecer não é aquela coisa assim, mas Deus é amor, Deus vai esquecer tudo, Deus vai deixar para lá. Não, Deus não deixou para lá. Ele precisou deixar sobre Cristo na cruz os nossos pecados para poder ser justo. Se ele deixasse para lá, ele não ia enviar o seu filho para morrer por nós na cruz, mas aí ele não seria justo. Mas para ser justo e misericordioso, ele lançou os nossos pecados sobre Cristo na cruz, julgou seu filho no nosso lugar para que nós pudéssemos ter salvação. Mas aqui nós vemos pessoas que não confiaram em Deus, pelo contrário, se sujeitaram à besta e ao anticristo, fizeram uma imagem da besta, adoraram a imagem da besta, se deixaram marcar pelo número do seu nome, e agora, isso que para eles era a fonte de vida, porque o versículo 8 nos fala da fonte de vida no planeta Terra, que é o Sol. O Sol é o que mantém a Terra viva. Se você tirar o Sol, tudo morre. Em 8 minutos, tudo congela. É o tempo que leva a luz do Sol para chegar na Terra. Apague o Sol e essa Terra se congela e toda a vida aqui desaparece. Mas o que vai acontecer com eles? O quarto anjo derramou a sua taça sobre o Sol. Aquilo que para eles, os egípcios adoravam o Sol. Muitos povos pagãos adoram o Sol. E aquilo que para eles era o Sol, tipificado aqui na besta e no anticristo, de repente se transforma na fonte de aflição, de suplício para eles. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o Sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Deus, ao mesmo tempo que tira deles todo o calor, no sentido de calor de vida, de prazer, de tranquilidade nessa vida, de sustento, Deus endurece seus corações, como ele fez com o faraó. Não há possibilidade de nenhum aqui se arrepender, porque agora eles estão naquela condição de Nabal, né, que quando Davi conta, a mulher de Nabal conta tudo que Davi ia fazer, o seu coração fica como pedra, e 10 dias depois ele morre, lá no Antigo Testamento. Deus vai fazer isso, como fez com o faraó, porque esses homens se rebelaram contra Deus. O irmão chama atenção para essas 4 primeiras taças, que ela é julgamento sobre o homem. Como o irmão falou no começo, ela atua na região da mente e do espírito, não é necessariamente na carne. Ele destrói a fonte das águas, ele está destruindo por dentro. São aqueles que seguiram a besta na grande tribulação.
Então essas primeiras 4 taças, elas são despejadas sobre o homem. Aí depois, na 5ª taça, ele começa a tratar o trono da besta. Aí o 6º anjo é sobre o rio Eufrates, que é sobre uma barreira. Ou seja, as últimas 3 taças, ela tem outros caráteres. Mas as primeiras 3 é especificamente para destruir a vida espiritual do homem que não se moveu dos seus caminhos. Capítulo 15. No capítulo 15 que os irmãos passaram, eu não estava aqui semana passada, mas no capítulo 15, no versículo 3, o final do versículo 3, ele fala de Deus e do Senhor, principalmente, como o rei, aí está como rei dos santos, né? Está aí. É rei das nações. O correto é rei das nações. Porque o tratamento aí, o Mário chamou a atenção, agora abrange todos, não só Israel, abrange todos. Então ele toma essa posição como... Aliás, não existe versículos, né, que aponta como o Senhor como o rei dos santos. Isso não tem. E aqui no caso é o rei das nações, porque ele vai tratar com as nações soberanamente. Então isso é importante, né? Porque a confusão que é feita hoje, principalmente, é justamente misturar, como nós já vimos ontem também, o caso do Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça é o tempo presente. O Evangelho do Reino é o que vem aqui, inclusive nessa época aqui. O Evangelho do Reino está em vigor, o desenvolvimento da pregação do Evangelho do Reino. Então, o que o Senhor toma uma posição aqui é de Rei das Nações, porque ele vai cumprir seus propósitos nas nações. E quando fala dos santos, nós devemos entender que quando se fala de santos, nós devemos perguntar, santos de que época? Né? Porque, vamos ler um versículo, nós já lemos esse tempo atrás aqui, vamos ler outra vez, porque eu acho que ajuda muito. 1 Coríntios, capítulo 8. Distinguir, né, separar os tempos, né, ou a colocação nas escrituras, em questão de tempo, é fundamental para não ter essa mistura de doutrinas, né, de pensamentos. Por exemplo, achar que, ontem foi comentado, né, de a igreja passar pela grande tribulação. Isso aí é um erro terrível. Por quê? Porque mistura tudo, está errado. 1 Coríntios 8, se o irmão puder ler nessa versão aí, por favor, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Uhum. Todavia para nós quem? A igreja, os santos aqui desse tempo. Para nós, nesse tempo aqui, que Paulo está escrevendo, para nós nesse tempo, há um só Deus. Quem é Deus? O Pai. E um só Senhor. Quem? O Senhor Jesus. Então, ele não é Senhor Deus. É Deus, é Pai. E quem é Senhor é o Senhor Jesus. Porque em outros tempos, Deus é chamado também de Senhor Deus. Mas no nosso tempo, está errado você falar Senhor Deus. Senhor é o Senhor Jesus. Deus é Pai. Então, para nós aqui, há um só Deus. Quem é? O Pai. E Senhor, quem que é o Senhor? É o Senhor Jesus. Então, se eu falo para Deus, Senhor, nosso Deus, está errado.
E nós vemos isso no versículo que nós estamos, no capítulo que nós estamos vendo aqui do capítulo 15, e se segue chamando Senhor Deus também. Por quê? Porque é outro tempo. Então as misturas dos nomes, né, nós devemos tomar cuidado de trocar os tempos, né, nos colocarmos em outros tempos. Então os nomes são fundamentais. Então nesse capítulo aqui do 15, por exemplo, que ele vai falar sobre nações, até o Darby chama a atenção que esse erro, né, dessa colocação foi fundamental para atrapalhar, vamos chamar assim, como o rei dos santos. Ele é rei das nações. A versão atualizada, Almeida, revista atualizada, traz Rei das Nações. Outra coisa que contrasta muito com esse tempo de juízo, né, são esses versículos 9, no final, fala: e não se arrependeram para lhe darem glória. Versículo 11, não se arrependeram das suas obras. É interessante, chega a esse momento, né, de que não há oportunidade de arrependimento. Pelo contrário, eles se iram contra Deus. E que contraste com nossos dias, desse Evangelho da graça de Deus, né, em que muitas vezes Deus usa essas calamidades, o que acontecem aqui, ainda que em menor proporção do que acontecerá naqueles dias, mas Deus usa isso muitas vezes para que as almas busquem a Deus. E muitas vezes, por muitas pessoas, aproveitam essa oportunidade, né, desses tempos difíceis de provas nas suas vidas particulares, ou mesmo assim em lugares, né, países que são afetados por calamidades grandes, eles têm essa oportunidade de crerem e de não blasfemarem contra Deus, antes de reconhecerem que Deus está operando, né, na sua grande misericórdia para que busquem a Deus. Então é um grande contraste realmente entre esse Evangelho da graça de hoje e esse tempo que nós vivemos hoje e esses dias que estão falando aqui. Naqueles dias não haverá essa oportunidade de arrependimento. Pelo contrário, os corações endurecidos se voltam contra Deus. Isso é interessante, né? Que longanimidade, né? Quando se fala longanimidade de Deus, está falando da paciência de Deus aguardando, né? E nós estamos vivendo um tempo também de longanimidade. Por quê? Porque o juízo é decretado. Nós lemos ontem sobre que nos livra da ira vindoura, que é esses anos aqui de tribulação. Então, a igreja será preservada disso. Então, a longanimidade de Deus, ela aguarda e opera o quê? Opera arrependimento. Inclusive, em Romanos 2 fala isso, né? Que, ou não sabeis que a longanimidade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Né? Ou seja, Deus é longânimo, esperando e operando o arrependimento. Só que essa palavra, ela se aplica a um tempo, do qual esse tempo uma hora vai se esgotar. 1 Pedro capítulo 3, também o versículo 20, fala dos dias de Noé, e ele fala: enquanto a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Foram 120 anos. Deus suportou, já tinha dado a sentença: o fim de toda a carne é chegado diante de mim. Só que faze para ti, Noé, uma arca, tal, 120 anos. Deus ainda suportou para a salvação, mas quando entraram na arca, 8 pessoas. Então aqui nós estamos vendo, né, longanimidade de Deus, hoje, aguardando para arrependimento. Porque vai chegar esse tempo daqueles que ouviram, né, nós estamos vendo que essa massa que ouviu o evangelho da graça e não aceitaram, rejeitaram, né,
o Evangelho da Graça, conforme 2 Tessalonicenses, eles vão sofrer esse juízo de dureza de coração. Eles não terão, como o irmão está falando, não terão arrependimento. Deus vai dar juízo e não arrependimento. Então, como é solene, né, nós entendermos que hoje, né, existe a longanimidade de Deus aguardando. Aguardando o quê? Arrependimento. Então, hoje, uma pessoa ouvindo o Evangelho, é muito solene isso. Porque ele tem que responder a Deus. E o homem é responsável enquanto aqui. De dizer, responder a Deus. Esse tempo aqui vai ser muito parecido com o tempo em que Moisés lançou, Deus através de Moisés lançou as pragas no Egito, que tem, a gente vê a referência ao cântico de Moisés no capítulo 15, capítulo anterior, que precede essas pragas agora, porque lá naquele tempo, o que acontecia? Enquanto Moisés, Deus através de Moisés lançava as pragas, Satanás fazia o quê? Lançava as pragas também. Moisés fazia grandes sinais, Satanás fazia grandes sinais. O versículo 14, esses 3 espíritos imundos do versículo 13, né, da boca do dragão, no versículo 13, da boca da besta e da boca do falso profeta, é uma trindade satânica aqui, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Assim como os magos de Faraó só pioravam a situação, porque quando Moisés fez transformar água em sangue, eles também fizeram. Quando fez surgir rãs, eles também fizeram. Então eles só pioravam com os sinais, mas tinham força, tinham poder. Aqui também, esses espíritos imundos vão trazer grandes sinais. E a gente lembra também que o anticristo vai ser um homem de grandes sinais. E como entender o tempo que nós vivemos hoje, por exemplo? Eu acho que Paulo escreve que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, não me lembro bem, muitos buscariam mestres segundo as suas próprias concupiscências e dariam ouvidos a fábulas. Então, uma das características desse povo na terra, nesse momento aqui, é que eles serão ávidos por sinais, por milagres, por poder manifesto, por fogo caindo do céu, por coisas maravilhosas acontecendo. E eles vão... Essa é a característica deles. Hoje, a característica de um verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo não é que ele busca por sinais. Por quê? Porque nós andamos por fé e não por vista. A característica dos habitantes da terra, nesse tempo de grande juízo que virá, é de pessoas que querem ver sinais. Não importa de onde vêm esses sinais. São ávidos por desejar ver coisas maravilhosas, fogo cair do céu, a terra tremer, coisas assim, que Deus, evidentemente, usou sinais em outros momentos para chamar a atenção para uma grande obra que ele estava fazendo, como abrir o Mar Vermelho, como a vinda do Senhor ao mundo, como a formação da igreja. Mas hoje, na época que nós vivemos, não existe lugar para grandes sinais ou para sinais de qualquer maneira, porque nós andamos por fé e não por vista. Então, quando você vê um cristão ávido por ver coisas, para ver sinais, ver isso, ver aquilo, essa é a característica das pessoas que seguirão o anticristo. Porque o anticristo será um homem de muitos sinais, um homem de grande poder, um homem que fará coisas maravilhosas, um mágico, como nunca existiu no mundo. Ele vai fazer grandes coisas. E agora os espíritos de demônios aqui vão fazer prodígios. E aí muitos vão achar que é esse o lado que eles têm que continuar indo. Com corações endurecidos também, como Moisés teve no caso das pragas lançadas sobre o Egito. 2 Timóteo, Mário. 2 Timóteo 4, versículo 3. Acho que é 3, né? Acho que é interessante esse pensamento. Isso. 3, 4 e 5, acho que é interessante. O capítulo 4, 2 Timóteo, versículo 3, 4 e 5. Puder ler, por favor? A 2 Timóteo. Eu estava em 1 Timóteo quando fala que o Espírito diz que daqueles que dão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 2 Timóteo 3, versículos
3, 4, 5. Sem afeto natural, é isso? É 4. Porque virá tempo, 2 Timóteo 4, 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Aqui recusarão, versículo 3, perdão, versículo 4, recusarão dar ouvidos à verdade. Então nós vemos que, como é hoje, né, nesse tempo que nós temos a palavra de Deus, o Espírito Santo em nós e entre nós, que é a esfera cristã, nós vemos que cristãos dão ouvidos àquilo, como o irmão falou, aquilo que é aparente, mais mentira, né? Aquilo que é aparente, do que a verdade. Hoje já, um cristão, ele olha e dá ouvidos aos seus mestres falando contra a palavra de Deus e crê naquilo que ele está falando, do que na palavra de Deus que está aqui em nossas mãos. Então, imagina na hora que isso aqui findar esse tempo, né, e que iniciar essa época do erro, o mundo vai que vai, né? Então isso é importante hoje, entender isso. A importância da palavra de Deus como ponto final de toda a questão. O horário já deu, hein?